Posso te fazer uma pergunta? Você já realmente parou para observar as coisas ao seu redor? O lugar onde você está, os objetos, as pessoas ou até você mesmo? Esses dias eu estava andando pelo meu bairro e percebi algo bastante estranho. Tudo estava diferente. Alguns lugares já não existiam mais, outros mudaram tanto que pareciam irreconhecíveis. E a única coisa que eu consegui pensar foi: caraca, como o tempo passou. E passou tão rápido, tão silenciosamente, que eu nem percebi. Se existe algo que é o pilar, o eixo, o coração de tudo que conhecemos, esse algo é o tempo. Ele estava lá no início, ele está aqui agora e vai continuar seguindo a sua marcha até o fim. Passado, presente e futuro são apenas formas que inventamos para tentar entender essa força invisível que molda tudo que cria, que transforma e que no fim também destrói. Mas será que o tempo é só isso? Só segundos, minutos, horas? Só dias, séculos e milênios? Eu duvido. Existe muito mais escondido por trás dessa presença do que conseguimos imaginar. Hoje nós vamos viajar por caminhos que unem a ciência, a filosofia e até a teologia para tentar entender o tempo, a força que cria, transforma e destrói. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta. E se você gostar desse estilo de vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder mais vídeos como esse. Deixe seu like e, se você quiser, contribua com o canal no botão de valeu demais. E claro, não esqueça de dar aquele hype para esse vídeo chegar a mais pessoas. Desde já eu agradeço muito o seu acesso. Eu sou o Zod, o seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. Existem algumas perguntas que surgem sempre que tentamos entender a origem do universo. O tempo começou? Ele teve um ponto de partida? Ou ele sempre existiu, eterno, sem começo e sem fim? A cosmologia moderna tem uma resposta. Segundo ela, o tempo teve sim um início, há cerca de 13,8 bilhões de anos, quando aconteceu o que chamamos de Big Bang. Mas não se engane, o Big Bang não foi uma explosão no espaço. Ele foi o nascimento do próprio espaço, e junto com ele, do próprio tempo. E antes disso? Bem, não existia antes, porque o próprio conceito de antes só pode existir quando o tempo já está correndo. No instante zero, tudo, absolutamente tudo, estava comprimido num único ponto tão pequeno, tão denso e tão extremo que as leis da física que conhecemos simplesmente não funcionavam. O tempo nasceu ali. Um recém-nascido invisível, silencioso, que começou a ditar o ritmo do que hoje chamamos de realidade. À medida que o universo se expandia, o tempo se esticava junto. Estrelas começaram a nascer, planetas começaram a se formar e a matéria começou a dançar nesse compasso dessa força invisível. Por bilhões de anos o tempo foi apenas cósmico, não havia olhos para vê-lo, não havia memória e nem expectativa, até que num ponto azul perdido na vastidão, a consciência surgiu. E pela primeira vez o tempo deixou de ser só físico e passou a ser vivido. Mas então, depois de entender tudo isso, o que é de fato o tempo? Essa é uma das perguntas que atravessam séculos, confundindo e fascinando cientistas, filósofos, matemáticos e qualquer ser humano que se atreva a parar e refletir. A verdade? Ninguém sabe responder com total certeza. Porque para nós, seres humanos, o tempo quase sempre parece ser uma sensação, uma impressão subjetiva. É como se fosse um reflexo da mudança. A gente percebe que ele existe, porque as coisas mudam.
nada permanece igual. E embora o tempo seja real no universo lá fora, cada um de nós sente ele de um jeito. Para uns, ele voa, e para outros ele até se arrasta. Talvez seja por isso que até as maiores mentes da história tentaram e falharam em defini-lo de forma absoluta. Por exemplo, o físico John Wheeler dizia que o tempo é o jeito que a natureza encontrou para que tudo não aconteça de uma vez só. Já Einstein foi ainda mais longe, afirmando que o tempo é uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma teimosa e persistente ilusão. Mas se o tempo é só uma ilusão, por que ele nos afeta tanto? Bem, segura essa pergunta aí porque nós vamos voltar nela mais tarde. Por enquanto, depois de entender como o tempo nasceu e talvez o que ele seja, surge uma outra questão. Uma questão que acompanha a humanidade desde sempre. E Deus? Onde ele entra em tudo isso? Se o tempo teve um começo, o que existia antes dele? E quem ou o que deu início a tudo? Obviamente, essa é uma das maiores questões de todos os tempos, e dela surge um dos debates mais acalorados da história: Deus versus o Big Bang. Se o tempo e o universo surgiram a partir de uma explosão, onde estava Deus nisso tudo? Bom, parece que até hoje não existe uma resposta definitiva. É o velho embate entre ciência e fé. A ciência explica que o universo, tal como conhecemos, surgiu a partir de uma singularidade, um ponto infinitivamente denso onde o tempo e o espaço e as próprias leis da física simplesmente começaram. Já a fé afirma que essa explosão não foi obra do acaso, mas sim a realização de uma ordem divina. Faça-se a luz, e a luz se fez. Mas e quando falamos sobre tempo? Algo que faz parte de tudo, do nosso corpo, da nossa memória, das nossas escolhas. E Deus, como ele se relaciona com o tempo? Ele está dentro dele, fora dele ou ambos? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Desde os tempos de Santo Agostinho até os debates da física moderna, muitos tentaram entender: se Deus criou tudo, será que ele também criou o tempo? Ou será que o tempo sempre existiu com ele? Segundo a teologia cristã tradicional, Deus é eterno, mas não no sentido de viver para sempre como a gente imagina, e sim no sentido de estar fora do tempo. Deus não está preso à sequência de segundos, minutos e anos como nós. Para ele não existe antes ou depois, tudo é um eterno agora. Essa ideia está bem representada em uma frase bíblica: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas então, se Deus vê tudo de uma vez só, como ele age no mundo? Como ele responde orações? Como ele muda destinos, escreve histórias? Como ele intervém? Aqui surge uma outra visão teológica, a de que Deus se relaciona com o tempo. O filósofo William Lane Craig, por exemplo, defende que Deus era atemporal, antes da criação, mas que, ao criar o universo, e junto com ele o tempo, ele escolheu interagir conosco dentro dessa estrutura. É como se Deus tivesse criado a peça e, por amor à sua criação, decidisse entrar no palco junto conosco. Isso ajuda a entender porque na Bíblia Deus aparece falando, se emocionando, esperando, mudando. A linguagem sempre parece ser temporal. Deus caminha conosco no tempo, mesmo estando além dele. Na tradição cristã, dois conceitos herdados da filosofia grega ajudam a entender bem isso. O primeiro se chama Cronos e o segundo se chama Kairos. Cronos é o tempo que a gente conhece, linear, contado, marcado no relógio. Já Kairos é o tempo certo, o momento oportuno, o instante divino. É o tempo em que as coisas acontecem não porque devem acontecer, mas porque é o momento perfeito.
Enquanto Cronos nos envelhece, Kairos nos transforma. A existência de Deus em relação ao tempo também abre espaço para uma pergunta ainda mais profunda. Se Deus vê tudo, se Ele já sabe de tudo e se Ele conhece o fim, nossas escolhas são realmente livres? Essa tensão entre destino e livre-arbítrio acompanha os maiores pensadores da humanidade há séculos, e talvez a resposta não esteja em resolver o mistério, mas em aceitá-lo como parte da beleza do divino. Porque para nós, seres humanos, o tempo é como um fio frágil que nos leva do nascimento até a morte. Mas para Deus, o tempo é um campo inteiro aberto. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas um pedacinho por vez. E isso, de certa forma, é reconfortante. Significa, mesmo quando nos sentimos perdidos no tempo, Deus não está perdido junto conosco. Ele está acima, ao redor e dentro de cada instante. Talvez no fim das contas a pergunta não seja onde Deus está no tempo, mas sim como o tempo revela Deus a nós. E claro, todas essas questões que abordamos até agora estão dentro da visão teológica cristã. Porém, muitos outros povos e culturas, em diferentes momentos da história, também refletiram sobre essa relação entre o tempo e o divino. Na Grécia Antiga, o tempo era visto como uma entidade. Cronos, na tradição mística e órfica, era a personificação do tempo eterno, absoluto e imortal, o senhor que governa até mesmo o destino dos próprios deuses. Mas é aqui que surge uma confusão um tanto curiosa. Cronos, com H, não é exatamente o mesmo que Cronos sem o H, o titã famoso por devorar seus próprios filhos. Mas ao longo dos séculos, essas duas figuras acabaram meio que se misturando, e não foi por acaso. Durante a Antiguidade, muitos gregos achavam que o nome Cronos, sem o H, era na verdade uma versão popular e alegórica de Cronos com H. O resultado dessa fusão deu origem a um dos símbolos mais poderosos da humanidade: o tempo como algo que devora tudo o que existe. Assim como o titã Cronos engolia seus filhos para impedir que o futuro o destronasse, Cronos com H representa o tempo que devora o passado, o presente e até o que ainda virá. É o tempo como um ciclo implacável, onde tudo nasce, cresce e morre. Mais tarde, durante o Renascimento, essa imagem evoluiu para o que hoje conhecemos como o Pai Tempo, aquele velho com uma foice nas mãos, símbolo da colheita e da passagem dos dias. É a herança visual dessa fusão entre o tempo cronológico e o tempo mítico. Enquanto isso, na antiga Pérsia, o tempo também não era visto como algo simples. Pelo contrário, para eles o tempo não era apenas uma linha que avança, mas sim uma forma absoluta, misteriosa e neutra que existia antes de tudo. Essa força tinha um nome: Zurvan, o deus primordial do tempo no zoroatrismo. Mas espera aí, Zurvan não era apenas um contador de minutos e horas, ele era o próprio tempo eterno. Aquilo que existia antes do mundo, antes dos deuses, antes até da dualidade entre a luz e a escuridão. Zurvan é descrito como um ser infinito, eterno e andrógeno, e foi ele quem deu origem aos dois grandes princípios do universo: Orsmud, o deus da luz e da verdade, e Ahriman, o espírito do mal e da mentira. Sim, segundo essa tradição, o tempo é o pai tanto do bem quanto do mal. E isso já nos diz muito sobre como os persas enxergavam o tempo, como uma realidade neutra, que não escolhe lados, que simplesmente é. O tempo nesse pensamento não é juiz, não é salvador, nem destruidor. Ele é apenas o pano de fundo eterno onde o drama da criação e da destruição acontece, e ele próprio permanece impassível, além do bem e do mal. No fio invisível entre a fé e a ciência, Deus e o tempo se entrelaçam como mistério e revelação, seja como criador fora do tempo ou como uma presença que caminha conosco dentro dele. A divindade segue inatingível, mas de algum modo bem perceptível. E talvez o tempo em todas as culturas seja apenas isso, uma linguagem sagrada para expressar aquilo que ainda não compreendemos. Bom, agora vamos ver o que os maiores pensadores da história diziam sobre tudo isso.
Desde que o ser humano aprendeu a olhar para o céu e questionar a própria existência, o tempo estava ali, misterioso, invisível, sempre correndo e sempre escapando. A filosofia nasceu justamente dessa inquietação, o desejo de entender o mundo e, claro, de entender o que é esse tal de tempo que nos envelhece, transforma e ao mesmo tempo nos dá sentido. Lá atrás, na Grécia Antiga, os primeiros filósofos não tinham relógios, calendários ou equações, mas já percebiam que o tempo era uma força bem estranha. Ele estava em tudo, mas ninguém sabia explicar o que ele era. E foi aí que começaram os grandes embates filosóficos sobre o tempo. Debates que atravessaram séculos, influenciaram religiões, ciências e continuam ecoando até hoje. Um dos primeiros a falar sobre isso foi Heráclito. Ele acreditava que tudo está em fluxo, nada permanece o mesmo, tudo está sempre mudando. Para ele, o tempo era como um rio, você nunca pisa duas vezes na mesma água. A realidade, dizia Heráclito, é feita de transformação. O tempo, nesse sentido, não é apenas uma medida, mas o próprio tecido do mundo, o que move tudo, o que nos empurra para a frente, o que faz a vida acontecer. Mas logo veio Parmênides e jogou água fria nessa ideia. Para ele, isso tudo era uma ilusão. O tempo, o movimento, a mudança, nada disso era real. A única coisa verdadeira era o ser, eterno e imutável. Tudo que percebemos como passando ou mudando é na verdade fruto de uma percepção enganosa. E isso gerou um dos primeiros e maiores conflitos da filosofia. De um lado, Heráclito e a mudança, e do outro, Parmênides e a eternidade. Essa tensão permaneceu viva por séculos. Porém, mais tarde surgiu Platão, com uma nova ideia. O tempo para ele era uma imagem móvel da eternidade. Ele dizia que existe um mundo perfeito, fora do tempo, onde tudo é eterno e imutável, o mundo das ideias. O tempo, nesse mundo em que vivemos, seria uma sombra disso, algo imperfeito que corre porque estamos distantes da eternidade. Aqui, o tempo vira uma ponte entre o finito e o infinito. Depois veio Aristóteles, que era aluno de Platão, e ele quis ser mais lógico. Ele não rejeitou o tempo, mas tentou entendê-lo de forma mais concreta. Ele dizia que o tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Para ele, o tempo não existe por si só, ele depende do movimento das coisas. Se tudo parasse, o tempo também pararia. É a mudança que revela o tempo. Porém, mais tarde, na Idade Média, esse debate filosófico foi tomado pela teologia. E aí entra Santo Agostinho, um dos pensadores mais brilhantes e sensíveis da história. Em suas reflexões, ele dizia algo que até hoje é citado. O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam, eu já não sei explicar. Agostinho via o tempo como uma experiência mais interior. Ele dizia que o passado só vive na memória, o presente vive na atenção e o futuro na expectativa. Em outras palavras, o tempo está dentro de nós e talvez por isso seja tão difícil defini-lo. Depois veio a modernidade e com ela uma explosão de novas ideias. Filósofos como Descartes, Leibniz e principalmente Kant levaram a discussão para outro nível. Kant, por exemplo, dizia que o tempo não é algo que existe lá fora. Ele é uma forma da nossa mente organizar as coisas. Nós nascemos com a estrutura do tempo dentro de nós, assim como nascemos com a capacidade de ver o espaço. O tempo, para ele, é uma lente com o qual enxergamos o mundo. A filosofia contemporânea começou a trabalhar com novas ideias. Alguns pensadores acreditam que o tempo é como uma ilusão criada pela consciência. Outros dizem que o tempo é real, mas não é linear. Talvez o passado, o presente e o futuro existam todos ao mesmo tempo e a nossa mente apenas navegue por eles. Alguns dizem que o tempo flui como um rio. Outros que ele é como uma passagem estática. Somos nós que nos movemos por ele. Há quem veja o tempo como uma prisão, e há quem veja o tempo como um dom, uma dádiva, um espaço sagrado onde a existência floresce. No fundo, talvez nunca cheguemos a uma definição única sobre o tempo.
E tudo bem, porque mais do que entender o tempo com a razão, talvez o que realmente nos transforme é sentir o tempo, viver o tempo e respeitar o tempo. E como disse um filósofo mais recente, talvez o tempo não seja aquilo que passa, mas aquilo que permanece. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like e também dê o hype para esse vídeo chegar a mais pessoas. Desde já eu agradeço muito o seu acesso. Agora vamos voltar ao vídeo. Por muito tempo, a gente acreditou que o tempo era algo absoluto, uma linha reta, igual para todo mundo, que passa do passado para o futuro, como um rio calmo. Mas no começo do século XX, um homem mudou tudo isso. Seu nome? Albert Einstein. Einstein apresentou uma ideia que virou a cabeça da ciência: o tempo é relativo. Ele mostrou que o tempo não é igual para todos, mas depende de como você se movimenta e do lugar onde você está. Ele desenvolveu duas teorias que mudaram nossa forma de ver o universo: a teoria da relatividade restrita, lá em 1905, e 10 anos depois, a teoria da relatividade geral. Essas duas teorias provaram que o tempo, o espaço, movimento e gravidade não são coisas separadas, mas estão conectadas de um jeito que ninguém imaginava. Na relatividade restrita, Einstein mostrou que o tempo pode passar em velocidades diferentes para pessoas que estão em movimento diferente. Imagina dois relógios super precisos. Um fica parado na Terra, o outro viaja num avião a toda velocidade. Quando o avião volta, o relógio que viajou marca menos tempo. Ele envelheceu mais devagar. Parece coisa de filme, mas é até muito real. Já na relatividade geral, Einstein foi além e disse que a gravidade também mexe com o tempo. Corpos pesados como estrelas ou buracos negros deformam o espaço e o tempo ao redor deles, como se colocassem um peso numa rede esticada. Por isso, perto desses objetos, o tempo passa mais devagar. Um exemplo prático disso são os satélites de GPS, que precisam ajustar seus relógios porque o tempo no espaço não passa igual ao tempo aqui na Terra. E tem uma ideia ainda mais impressionante: o tempo e o espaço não são duas coisas diferentes. Eles formam uma coisa só, chamada espaço-tempo. Quando você se move no espaço, você muda o tempo também. E vice-versa. É tudo uma única estrutura, moldada pela matéria, energia e gravidade. Para ele, o tempo não flui como a gente sente. Todos os momentos, passado, presente e futuro, já existem, como páginas de um livro. A gente só vai lendo uma página por vez, mas o livro está inteiro ali, todo de uma vez. Essa ideia, chamada de bloqueio do tempo, virou um dos maiores mistérios da física e gera muitos debates até os dias de hoje. Mas se Einstein mudou o jeito de entender o tempo, outro homem foi ainda mais longe: Stephen Hawking. I am very aware of the preciousness of time. I was given 2 to 3 years to live. I faced a life unable to properly communicate. Ele tentou responder uma pergunta que intrigou todo mundo: como o tempo começou? Para isso, ele mergulhou na origem do universo, naquele instante do Big Bang. Por muito tempo, o Big Bang foi visto como uma explosão comum,
uma bomba cósmica que criou tudo. Mas Hawking mostrou que não foi bem assim. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi a criação do próprio espaço e do tempo. Trabalhando com outros físicos como Roger Penrose, Hawking ajudou a criar a teoria das singularidades. Singularidade é um ponto onde todas as regras da física deixam de funcionar. Um ponto com densidade infinita e uma curvatura extrema do espaço-tempo. E aí vem a ideia ousada. E se o tempo também começou ali, naquele ponto? E se não existisse um antes do Big Bang? Essa hipótese ficou conhecida como sem fronteiras. Em vez de imaginar o tempo como uma linha que começa em algum ponto, Stephen Hawking sugeriu que, nos primeiros momentos do universo, o tempo era como a superfície da Terra. Você pode andar para o norte e chegar ao polo, mas não existe um norte absoluto, que seja o começo de tudo. Assim, o tempo não teve um começo tradicional, ele foi surgindo junto com o universo. Essa ideia junta a mecânica quântica e a relatividade, que normalmente não combinam, para explicar como o universo pode ter surgido do nada sem uma causa externa. Em seu livro, Uma Breve História do Tempo, Hawking escreveu: se o universo teve realmente um começo, talvez tenha sido criado por Deus. Mas se ele é autocontido, sem bordas ou fronteiras, então não tem começo nem fim. Ele simplesmente é. Essa frase gera debates profundos. Para alguns, isso desafia ideias religiosas tradicionais. Para outros, abre espaço para novas formas de espiritualidade. A ideia de que o tempo nasceu e que antes dele não existia nada, nem espaço, nem matéria e nem leis, é uma das mais misteriosas da ciência. Hawking passou a vida buscando uma teoria de tudo, que explicasse o universo por completo. E mesmo sem ter a resposta final, ele deixou essa pergunta para a humanidade: se o tempo teve um começo, o que existia antes dele? Ou será que essa pergunta nem faz sentido? Hoje, a ciência está repensando o que é o tempo de verdade. O tempo que parecia simples, o tic-tac do relógio, o nascer e pôr do sol, pode não ser absoluto. No dia a dia, o tempo sempre anda para frente. Você nasce, cresce, envelhece, uma xícara cai e quebra, mas nunca junta os cacos sozinha. Essa direção do tempo é chamada de flecha do tempo. E essa flecha tem uma explicação científica, a segunda lei da termodinâmica. Ela diz que a desordem do universo é chamada de entropia e só aumenta com o tempo. Ou seja, o universo fica cada vez mais bagunçado. É isso que dá sentido à direção do tempo. O passado era mais organizado e o futuro será mais caótico. Mas essa é uma regra estática. As leis básicas da física funcionam igual para frente ou para trás no tempo. O que dá essa direção para o tempo é o comportamento de sistemas complexos, como o universo. Os físicos hoje tentam juntar duas grandes teorias, a relatividade geral e a mecânica quântica. Essa união, chamada de gravidade quântica, pode mudar tudo o que sabemos. Algumas ideias dizem que, no nível mais básico, o tempo pode não existir como algo contínuo. Ele pode ser feito de pedaços, como grãos de areia, um tempo quântico. Outras teorias falam do tempo imaginário, uma ideia de Hawking para os primeiros momentos do universo, onde o tempo não é linear, mas curvado como o espaço, sem começo nem fim. A verdade é que a ciência ainda não tem uma resposta definitiva sobre o que é o tempo. Para uns, o tempo é como um rio que flui. Para outros, é só como uma ilusão da mente. E tem quem diga que o tempo nem existe de verdade. É só um jeito que inventamos para entender uma realidade muito mais estranha do que imaginávamos. Viajar no tempo é, sem dúvida, uma das ideias mais fascinantes que já passaram pela mente humana.
Desde histórias antigas até as mais sérias discussões científicas, essa possibilidade mexe com a nossa imaginação. Será que podemos sair do presente, voltar ao passado para corrigir ou mudar decisões, ou então saltar para o futuro e espiar o que está por vir? Embora pareça coisa de ficção científica, a ciência moderna não descarta totalmente essa possibilidade. Aliás, em alguns aspectos, ela até confirma que viajar no tempo pode ser real, desde que sob certas condições bem específicas. O fascínio pela viagem no tempo ganhou muita força com a literatura. Em 1895, o autor H.G. Wells lançou o clássico A Máquina do Tempo, que praticamente inaugurou o conceito moderno de viagem temporal. Nele, um cientista cria um aparelho capaz de levá-lo milhares de anos à frente, mostrando uma Terra transformada e cheia de desafios. Mais do que aventura, a obra traz uma crítica social e uma reflexão sobre o futuro da humanidade. Graças à teoria da relatividade de Einstein, sabemos que o tempo não é uma linha reta e imutável. Ele é flexível, pode desacelerar e até se curvar, dependendo da velocidade do movimento ou da força gravitacional ao redor. Um exemplo clássico é o chamado paradoxo dos gêmeos. Imagine dois irmãos. Um fica na Terra e o outro viaja pelo espaço numa nave quase à velocidade da luz. Quando o viajante retorna, ele envelheceu menos que o irmão que ficou, ou seja, ele viajou no tempo para o futuro. Esse fenômeno não é só uma teoria, já que é provado com experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites e confirmam que o tempo realmente desacelera em movimento rápido ou perto de gravidades intensas, como buracos negros. No nosso cotidiano, a diferença é quase imperceptível, mas é real. Agora, quando falamos em viajar para o passado, o cenário é bem mais complicado. As equações da relatividade apontam para a existência teórica dos buracos de minhoca, túneis no tecido do espaço-tempo que poderiam conectar dois pontos distantes no universo. Em tese, se uma dessas extremidades fosse acelerada a velocidades extremas e depois retornasse, haveria uma diferença temporal entre as entradas, abrindo a possibilidade de atravessá-los e emergir no passado. O problema? Para manter um buraco de minhoca aberto, seria necessária uma matéria exótica, com energia negativa, algo que ainda não sabemos se existe de verdade. Por enquanto, tudo isso segue no campo da matemática e da especulação. E mesmo que o caminho se tornasse real, surgem os famosos paradoxos temporais. O mais conhecido é o paradoxo do avô. Imagine voltar no tempo e impedir que o seu avô conheça a sua avó. Se isso acontecer, você nunca teria nascido, então como poderia ter viajado no tempo para impedir? Essa contradição desafia a lógica. Para tentar resolver isso, alguns físicos sugeriram que o tempo poderia ser autorregulado, ou seja, mesmo que você volte ao passado, não conseguiria mudar nada que já tenha acontecido. Você seria parte da história o tempo todo, mesmo sem saber. Outros defendem a ideia dos multiversos. Alterar o passado criaria uma nova linha do tempo paralela, onde você viveria uma realidade alternativa, sem afetar a original. Essa hipótese resolve paradoxos, mas abre as portas para um universo ainda mais estranho e complexo. O fato é que hoje, a ciência não confirma que viajar no tempo, especialmente para o passado, seja realmente possível. As leis físicas não proíbem essa ideia, mas as condições necessárias são tão extremas que parecem impossíveis para a nossa tecnologia atual, talvez até para a própria natureza. A relatividade geral abre a porta, a matemática sugere caminhos, mas ainda não temos provas concretas de que esses saltos temporais sejam viáveis. Mesmo assim, refletir sobre a viagem no tempo nos leva a pensar profundamente sobre o que o tempo realmente é. Uma linha contínua? Uma ilusão? Uma dimensão como o espaço? Cada descoberta científica nesse campo nos aproxima de entender mais o universo e a nós mesmos. E mesmo que nunca construamos uma máquina do tempo como nos filmes, já sabemos que o tempo pode ser manipulado, não por magia, mas como uma consequência natural das leis que regem o cosmos. Cada vez que aceleramos uma partícula ou orbitamos um planeta pesado, estamos de forma sutil
navegando pelos fios do tempo. A verdade é que a viagem no tempo talvez não seja uma fantasia absoluta, mas sim uma fronteira entre o que conhecemos e o que ainda está por vir. Bem, depois dessa viagem completa, ainda falta responder uma única pergunta, a pergunta feita no início desse vídeo. Se o tempo é uma ilusão, por que ele nos afeta tanto? Talvez porque, mesmo que o tempo não exista da forma como imaginamos, linear, absoluto e imutável, nós existimos dentro dessa ilusão. Sentimos o tempo no corpo, nas lembranças, nas perdas, nas esperas. Ele pode ser relativo no universo, mas é absoluto dentro da nossa experiência humana. E talvez seja justamente aí que mora a beleza. O tempo pode não ser real como um objeto, mas é real como uma sensação. E nessa sensação construímos nossas histórias, nossos amores, nossos medos e esperanças. E no fim das contas, o tempo nos afeta tanto porque é nele que vivemos, mesmo que, em última instância, ele só exista dentro de nós. Bem, ficamos por aqui. Acabamos de explorar o tempo, a força que cria, transforma e também destrói. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like e também deixe o seu hype para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se você gostou e quer apoiar o meu trabalho, clique no botão de valeu demais, assim você também pode mandar um comentário que vai ficar em destaque e eu posso te responder. Assim você vai estar ajudando muito o canal. Desde já eu agradeço muito o seu acesso. A Zodíaco fica por aqui, um abraço.